Fala galera, aqui é o professor Paulo, continuamos nossas aulas do Enem e falando de medidas de tendência central. Então o que nós vamos falar agora? Nós já falamos de média, moda, agora a gente vai falar de mediana. Mediana, ela é o que é a mediana? Mediana é o valor que fica exatamente no meio de um agrupamento numérico. Como que seria isso? Ela representa o termo central. Ou seja, eu vou pegar todos os valores que eu tenho, colocar em ordem crescente. O número que fica exatamente no meio é a mediana. Não precisa também de fazer conta igual a moda, apenas eu vou numerar do menor para o maior. Mediano é o que fica exatamente no meio. Mas, vamos ver? Então vamos lá. Eu tenho esses 5 valores aqui, 32, 27, 15, 44 e 15. Quem é a mediana entre eles? Se eu olhasse aqui, seria o 15. Não, primeira coisa que eu preciso fazer é colocar em ordem crescente, do menor para o maior. Quem é o menor valor? O 15. E ele se repete aqui também. Então eu vou colocar em ordem crescente. 15, 15, depois do 15, quem aparece? 27, depois do 27, 32, depois do 32, 44. Bom, olha só, eu tenho 5 números. Eu consegui enxergar o valor que vai ficar exatamente no meio? Vamos lá? Consigo, ó. 27. O 27 ficou exatamente no meio. Ficou 2 para um lado, 2 para o outro. Ele é o quê? Ele é o termo central. Se ele é o termo central, a mediana vai ser 27. Só isso. Não tem mais nada o que fazer. Mas se fosse tão fácil assim, né? Não seria matemática. Vamos ver ali? E ali, observa aqui. Eu tinha uma quantidade ímpar de valores. Quando eu tenho quantidade ímpar, eu consegui achar facilmente o valor que está no meio. Agora observa aqui o exemplo 2. Eu tenho uma quantidade 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos ver se eu vou conseguir achar essa mediana com tanta clareza. Primeira coisa que eu tenho que fazer, colocar em ordem crescente. Então vamos lá. Do menor para o maior, o menor 15, depois 15, depois 27, depois 32, depois outro 32 e depois, por último, o 44. Tem algum número que ficou exatamente no meio? Observa que o meio está aqui, ó. 3 números para um lado, 3 números para o outro. Ou seja, eu não tenho uma mediana, eu não tenho um número que ficou no meio, porque o meio seria esse daqui. Eu sei que é um número maior que 27 e eu sei que a mediana vai ser um número menor que 32. Então, o que eu faço quando acontece isso? Olha só, como não tenho um número no meio, eu vou pegar os 2 números que são vizinhos, vou somar eles e vou dividir por 2. Fazendo isso, eu vou encontrar o quê? O valor mediano que eu teria. Observa que quando eu tenho números pares, nunca eu vou ter um valor no meio. Quando eu tenho quantidade ímpar, sempre vai ter um valor no meio. Quantidade par, você pega os 2 valores do meio que são vizinhos, soma e divide por 2. 27 mais 32, 59. Metade de 59, 29,5. É isso mesmo? É isso mesmo, né? Então a mediana aqui vai ser 29,5. Observa que o 29,5 não aparece aqui na sequência numérica, mas eu sei que é um número maior que 27 e menor que 32. Apenas isso. E quando o número é decimal? Quando o número é decimal, não muda nada. Você vai fazer a mesma coisa, vai colocar os valores em ordem crescente e vai ver se você tem um valor que fica exatamente no meio. Vamos lá? Quem é o menor valor aqui? O menor valor? 1,50. Vou até colocar ele aqui, ó. Final 0, né? Não é obrigado a colocar, mas depois 1,54. Depois 1,67. Depois 1,75. E por último o 2. Claro que por último é o 2, porque o 2 seria 2,00.
A quantidade é par ou ímpar? De novo, 1, 2, 3, 4, 5 é ímpar. Quem é o número que ficou exatamente no meio? Se eu olhar, claramente, 1,67 ficou no meio. Então, a mediana, nesse caso, 1,67. Lembra? Quantidade ímpar tem um valor no meio. Quantidade par, sempre você vai ter que pegar os dois termos centrais. Vamos olhar essa última aqui. Olha quanto número. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10. 10 números. Vai ter mediana? Não. Vai ter que pegar os dois valores que ficam no meio. Qual é a primeira coisa que eu tenho que fazer? Colocar em ordem crescente. Quem é o menor valor que aparece aqui? 1,54? Não. 1,5, ó. Então vamos lá. 1,50. Depois de 1,50. 1,54. Observa do menor para o maior. Também dá certo se você pegar do maior para o menor. Também dá certo. Mas eu acho que é bem mais simples pegar do menor até o maior. Depois de 1,54, 1,67. Não, tem 1,55 aqui, ó. 1,55. Depois de 1,55. Na casa de 1,50 não tem mais. 1,60. Depois do 1,60, 1,62. Olha lá, ó, pegando do menor para o maior. Depois de 1,62, 1,65. Depois do 1,65, 1,67. Depois de 1,67, 1,68. O que sobrou? 1,69 e por último 1,75. É isso mesmo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Quem é o número que ficou no meio? Quem é o número que ficou exatamente no meio? Eu tenho? Não. Mas se eu tenho 10 números, a metade de 10 é 5. Então vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5. Se eu dividir aqui no meio, olha só. Quantos números que ficou desse lado? 5 para cá, 5 para lá. Ou seja, a mediana está aqui no meio. O que eu vou fazer? Pego os dois números que estão no meio, somo eles e divido por 2. Eu vou achar um número aproximado que fica aqui no meio. Vamos lá. 1,62 mais 1,65, vou dividir por 2. Vamos lá. Vamos quebrar a cabeça não. 1,62, 1,65. 7, 2 vai 1, 3,27. 3,27 dividido por 2. Vamos lá. 3,27, dá para ver aí? Vamos aqui. 3,27 dividido por 2. 1, sobra 1, abaixo 2, depois da vírgula acrescenta a vírgula, 12 dividido por 2, 6, sobra 0, abaixo 7, 2 vezes 3, sobra 1, 1,63, ou seja, a mediana vai ser 1,63. Então vamos lá, como que é a mediana? É quantidade ímpar? Vai ter um valor exatamente no meio. É quantidade par? Vou pegar os dois números que estão no meio, sempre os dois vizinhos, somo eles e divido por 2. Gostou da aula? Dá um like, compartilhe o vídeo, pede para o amigo se inscrever no canal para ajudar a gente aqui a divulgar mais o nosso trabalho. Uma boa sorte para você, bons estudos!